Para muitos portugueses, o almoço de Ano Novo é feito fora de casa, numa altura do ano em que se come mais. Hoje, no habitual espaço da Harvard Medical School Portugal, vamos falar dos cuidados a ter quando se come num restaurante. Para isso, está em estúdio o professor Armando Brito Sá, médico de família. Doutor, muito obrigado, bem-vindo à edição da manhã. Ora, isto é uma coisa que normalmente não se pensa, não é? Que comer fora não é exatamente a mesma coisa que comer dentro, não é? Para além, obviamente, das questões de paladar e da qualidade da culinária, há de facto diferenças e é preciso ter alguns cuidados. Deve haver alguns cuidados. De qualquer modo, uma nota. Começou por referir o almoço de Ano Novo. Por favor, as pessoas façam um almoço de Ano Novo tranquilo, sem grandes restrições, naturalmente tendo o cuidado com as bebidas alcoólicas, as pessoas que vão conduzir, mas aquilo que nós vamos conversar hoje terá a ver com o dia-a-dia, não com o ano inteiro, com uma festividade. Não com esta época, bem que esta época de facto é uma exceção. Naturalmente. Quer a refeição do Natal, quer as do Ano Novo. Mas voltando então à decisão de ir comer fora. O comer fora em si é bom, é óbvio, porque também há uma diferença do dia-a-dia e há experimentar comida nova, ou diferente pelo menos, mas de facto, como dizia há pouco, requer alguns cuidados. Quais em concreto? Os cuidados têm a ver sobretudo com o tipo de alimentos que são servidos normalmente nos restaurantes, em que são utilizadas com alguma frequência gorduras saturadas, numa quantidade talvez superior àquela que nós utilizamos nas nossas casas, e tendemos naturalmente também a comer mais do que comemos normalmente em casa. Daí, efetivamente, dever haver algumas estratégias para as pessoas defenderem, que é aquilo que normalmente se sugere. Nomeadamente, há uma que é difícil, que é a pessoa petiscar qualquer coisa antes de ir almoçar fora, o que parece um contrassenso. Mas o objetivo é a pessoa não chegar ao restaurante completamente esfomeada e em que tudo o que lhe aparece à frente vai desaparecer. A começar logo pelas entradas. A começar pelas entradas, a começar pelo pãozinho com manteiga. Sobretudo se for pão branco, que é absorvido muito rapidamente e tem aquilo que nós chamamos uma carga calórica muito forte, um índice calórico muito forte. Portanto, esse tipo de alimentos, tanto quanto possível, poderão ser evitados ou pelo menos reduzidos. Eu aí costumo sugerir às pessoas como as azeitonas em vez da manteiga. A azeitona é um excelente alimento e nós em Portugal temos imensas magníficas. Mas em casa não se deve comer pão para poder perder o apetite. Portanto, sugere o tipo de... Meia peça de fruta, por exemplo. Por exemplo, comer meia maçã. Os que gostam de cenouras, roer uma cenoura. Isto não está muito nos nossos hábitos, mas é uma boa estratégia. É basicamente enganar a fome, não chegar esfomeado. Depois, nas entradas, ter alguma atenção à sua dimensão. Algumas entradas são magníficas. Aliás, há restaurantes que são famosos pelas suas entradas. Até mais do que pelos pratos. Mais do que pelos próprios pratos. Aí o que eu recomendaria, façam uma refeição de entradas, que também é possível em alguns locais. Mas as pessoas devem ter alguma cautela, perceberem qual é a dimensão das entradas, porque depois, quando mandam vir o segundo prato, muitas vezes já comeram claramente mais do que aquilo que necessitariam. Quando chegamos ao segundo prato, aquilo que se poderá fazer no dia-a-dia às pessoas que vão comer fora, privilegiarem, por exemplo, os vegetais como acompanhamento, fugindo daqueles estándares do tipo da batata frita, que realmente tem maior quantidade de gordura. O arroz. O arroz, por exemplo, um arroz bem confeccionado é magnífico como acompanhamento. Utilizar uma salada sempre que possível no acompanhamento também do prato principal. E algo que é importante que as pessoas, hoje em Portugal já se começa a fazer, mas que fora de Portugal já há muitos anos se faz, não tentem comer tudo o que está no prato. Peçam, eventualmente, quando se sentirem saciados, peçam ao pessoal do restaurante para embalar o restante da refeição e levem-na para casa. Que vai saber bem depois em casa. Vai saber extraordinariamente bem, poupa dinheiro, distribui aquela refeição. Portanto, é uma questão de bom senso. Evitar fritos é um conselho clássico? Sim, absolutamente. E também a questão dos molhos, porque é o tipo de preparativos que normalmente não se tem em casa, porque, enfim, dão mais trabalho ou não estão confeccionados. Mas no restaurante já não é tanto assim, não é? Nos restaurantes há determinadas estratégias, até que têm a ver com o próprio paladar dos pratos, que é a utilização, por exemplo, de manteiga ou de natas na confecção, que fica bem, que é agradável, mas que efetivamente aumenta de forma significativa a carga em gorduras saturadas, que tanto quanto possível nós devemos efetivamente evitar. Se conseguimos evitá-lo, muito bem, eventualmente chegando o molho para o lado, ou então pedindo pratos. Se formos para os pratos mais tradicionalmente portugueses, por exemplo, isso não irá tanto acontecer, porque os nossos pratos, como sabemos, são mais cozinhados utilizando azeite, por exemplo,
menos manteiga, menos natas e, portanto, acabam por ser mais saudáveis. Se vamos para aqueles restaurantes de nacionalidade, aí é bom também perceber que tipo de comida é que estamos a comer para controlar um bocadinho mais algum excesso, não é? Naturalmente. Seja uma cozinha italiana, seja uma cozinha chinesa, enfim, depois Claro, com certeza. é uma questão... Pois cada uma delas terá as suas especificidades e aí pronto, nós podemos estar aqui horas a falar sobre cada uma delas. São magníficas. Para E variar. falta a sobremesa, vamos acabar da melhor maneira, Claro. mas nesta altura do ano, então, particularmente abundante. Mais uma vez, aquilo que eu digo aplica-se a partir de 2 de janeiro, por favor. No dia 1 de janeiro as pessoas Ainda podem- aproveitem e saboreiem. Portanto, os nossos doces fantásticos são realmente maravilhosos. Uma boa estratégia é partilhar a sobremesa. As sobremesas, frequentemente, os doces vêm em quantidades generosas, são bem servidos. São caros também. Eventualmente poderão ser caros, e aqui também podemos pensar no bolso de quem vai comer fora. Portanto, dividir uma sobremesa entre 2, por exemplo, é uma forma de ambos ficarem com o prazer de ter saboreado essa excelente sobremesa, mas terem reduzido a quantidade de calorias que ingeriram. Dr. Manzano, muito obrigado. Ficam aqui as sugestões. Um bom ano também. Com certeza. E umas boas Um refeições. ano novo feliz para muito vocês. Obrigado. Adeus, Muito obrigado. obrigado. A sugestão de, como dizia o Sator, ter em conta só a partir do dia 2 de janeiro. Quanto à atualidade nacional,